Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo para o canal Pulo do Gato, sempre trazendo soluções aí para o seu dia a dia, para facilitar o seu dia a dia na sua oficina de costura. Essa máquina é uma máquina reta eletrônica Bruce industrial. Essa máquina já é uma máquina direct drive, com um painel embutido no motor. E a parte eletrônica dela é completa, Ela é uma reta eletrônica completa. Só que ela está com um problema de corte de linha. Ela não está limpando, Ela está deixando a linha sem cortar. A linha está saindo toda. Você puxa ela, a linha sai toda no tecido. Essas máquinas eletrônicas todas têm um corte de linha automático, Agora ela vai cortar, olha, ela corta de vez em quando, Corta uma, duas vezes. Mas na maioria das vezes não corta. Você vê, agora ela cortou, cortou duas vezes em seguida, mas na maioria das vezes ela não está cortando. Ela nem pega, a faca não chega nem a pescar a linha, A linha sai toda, a linha vem toda junto com o tecido, certo? Não está nem mascando, Então isso quer dizer que provavelmente essa regulagem aqui não seja na faca. Pode ser que a faca esteja na regulagem certa, esteja boa, mas a regulagem deve ser o sincronismo do came, do came de acionamento lá, posicionador. Então a gente vai estar olhando, para ver se está sincronizado o came com o tempo de acionamento da faca, certo? Para isso a gente vai ter que virar a máquina aqui para a gente ter acesso ao came, o excêntrico, para ter acesso ao solenoide, que aciona o sistema da faca. Então é todo um mecanismo que a gente vai ter que familiarizar com ele. Eu fiz uma animação agora para vocês conhecer item por item, peça por peça, certo? Então esse êmbolo que a seta azul está indicando é o êmbolo do solenoide. O solenoide é essa peça grande, o eletroímã em laranja. Essas duas setinhas azul que está indicando o êmbolo do solenoide, que vai empurrar o braço extensor contra a alavanca do movimento da faca, que está na cor vermelha. E nas duas extremidades dessa alavanca tem as pérolas em verde e em amarelo. A pérola em amarelo, que nada mais é uma rodana, que está presa na ponta da alavanca, ela vai entrar em contato com o came de condução, condutor do movimento da faca. Esse came que está em azul é o came principal, É a peça que vai dar todo o movimento ao sistema aí, entendeu? Agora, essa rodana que está em verde, ela vai garantir que a faca volte à sua posição inicial. Porque se por algum motivo a faca móvel ficar enroscada na fixa, por alguma pressão muito excessiva ou alguma regulagem incorreta, esse came que está em azul vai golpear essa rodana e forçando assim que a faca volte ao seu lugar inicial. E essa parte que está em branco é o parafuso, um dos dois parafusos no caso, que solta esse came aí, para a gente fazer ajuste nesse came aí, tem que soltar esses dois parafusos para colocar ele na posição correta. Bom, creio que agora vocês vão ter um melhor entendimento, no procedimento que vamos realizar, para poder ajustar o sincronismo dessa máquina. Antes de ajustar esse sincronismo, antes a gente vai dar uma olhada na faca fixa e na faca móvel para ver se elas estão reguladinhas, se elas estão na posição exata e se estão afiadas. E para fazer o movimento da faca manualmente, eu vou ter que empurrar o solenoide com o dedo, igual eu estou empurrando agora. Vou empurrar o solenoide com o dedo, ele vai acionar a faca, para a gente ver se ela está na posição certa e se ela está avançando também o suficiente, Para isso, a gente vai ter que retirar o calcador, a chapa de ponto, o dente, para a gente ter uma visualização melhor na faca, certo, gente? E aproveitando, eu quero falar para vocês que esse calcador SP18 de várias medidas e lado direito e esquerdo, eu tenho na loja virtual Roma Máquina de Costuras. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser estar adquirindo esses calcadores aí, ó. Esse aí é um 8º, o direito, mas eu tenho
tenho várias medidas, né, do guia esquerdo também. Eu vou dar uma adiantada no vídeo agora para não ficar muito extenso, né? Vou colocar na velocidade mais rápida. E aproveitando então essa parte do vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixem aí seu joinha, que deixem seu like aí, né? Se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, nenhuma novidade do canal, tá? Então, agora eu terminei de tirar a chapa, o dente. Eu vou pescar a linha de baixo agora, né? A linha da canilha, certo? Com a linha da agulha, a gente vai e pesca a linha da canilha, ó. A gente faz essa movimentação para puxar a linha da canilha para cima, porque é com ela que a gente vai testar se a faca está afiada, se ela está na posição certa, tá? A gente vai tirar a linha da agulha para não atrapalhar, para não cruzar as duas ali, né? E enroscar. A gente tira a linha da agulha e deixa só a linha da canilha para cima aqui, né, para poder ver se a faca está na posição certa e se está afiada, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai virar a máquina, certo? A gente vai tombar para poder ter acesso lá ao solenoide. Você lembra que eu mostrei para vocês que eu vou ter que acionar o solenoide lá manualmente? Eu vou ter que empurrar o êmbolo manualmente? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai empurrar o êmbolo manualmente para poder acionar a faca para ver se está na posição certa, se ela está cortando legal, tá? E para isso, olha lá, eu vou agora, ó. Essa imagem aí que está em destaque no vídeo, está mostrando eu empurrando com o dedo, certo? Então esse movimento que eu vou fazer para poder acionar a faca. E o tempo que tem que ser acionado é na hora que a agulha vai subir. Na hora que a agulha começa a subir, você aciona lá o solenoide, certo? Olha, eu vou fazer agora, ó. Na hora que a agulha começa a subir, ela vai começar a subir a agulha, ó. Aí você aciona o solenoide, você empurra lá o êmbolo, certo? Você empurra o êmbolo com o dedo, que vai acionar, né, aquele came lá, e vai acionar a faca, certo? Ela aí vai fazer o movimento e vai cortar, ó, certo? Então, ó, agora a faca tá cortando bem, tá cortando excelente, ó. Podemos descartar, né? Ter que amolar ou substituir por causa do corte. Agora a gente vai ver se a faca móvel está avançando o suficiente, né? Se ela está avançando o tempo, a quantidade certa, né? Para cima da faca fixa, certo? Então, para isso a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai acionar lá o solenoide, né? Ela vai acionar o solenoide, ela começa, né, a vir em direção da faca, a faca móvel começa a vir em direção da faca fixa. Você viu que o gancho da faca móvel pescou a linha, certo? E está trazendo contra a faca fixa. Então, ó lá, ela vem até chegar ali no olho do corte, ó. Ela chegou no olho do corte, ela tem uma quantidade certa para poder avançar, ó. Até nessa parte amarela, até nesse traço amarelo aí, ela pode avançar. Passou desse traço amarelo aí, ela não pode ir mais, que aí pode travar a faca, certo? Então ela vem até no finalzinho só do olho ali, certo? Ela vai até no finalzinho do olho e volta, ó, volta cortando, ó, vai cortar, certo? Ó, cortou, tá? Confirmando a minha suspeita, né? A faca, né, tá reguladinha e bem afiadinha, não vai precisar mexer na regulagem de faca, certo? Agora a gente vai mexer lá no came, né, naquele came lá que aciona a faca, certo? Que com certeza é ele que está fora, né? A gente vai fazer esse ajuste agora do came. A gente vai precisar, né, empurrar o êmbolo ali, o solenoide, da mesma forma para acionar, para a gente ver como que tá essa regulagem. Ó, de princípio, eu já vejo aqui que a rodana, né, a pérola ali, ó, tá muito longe do came. Ela tem que estar, né, aí aproximadamente 1 milímetro. Aí ela tá com 3 milímetros, ó, tá muito longe. Então a gente vai ter que, de princípio, aproximar, né, o came na rodana. Então, para você ver, a rodana ela vai subir, ela tem que subir no came até atingir toda essa área que está em vermelho. Então, no caso aí, ela não está subindo no came, ela está pegando só a pontinha, né? Então, por isso que a gente vai ter que aproximar esse came, né, da rodana. E agora, para vocês terem uma visualização ainda melhor, eu vou aproximar mais uma vez aqui e mostrar, né, mais uma animação aqui com mais detalhes, certo?
Então aqui agora eu vou aproximar a câmera, certo? Para vocês colocar na posição certa aqui, ó. Então aqui, ó, a rodana tá pegando só a pontinha. Essa pontinha em amarelo é a trava da rodana, né? Ela é presa na alavanca. Então o que tem que subir é toda essa área vermelha, tem que encontrar. As duas áreas vermelhas tem que encontrar, tem que se encontrar, né? Para poder estar na regulagem correta. Bom, antes de aproximar o came da rodana, a gente vai analisar agora outra regulagem aqui, outro movimento, né, do came aqui, para ver se está em sincronia, né, para ver se está ajustado, que é a entrada, né, da rodana no came, na parte mais baixa do came, e quando o came começa a empurrar a rodana para acionar a faca. A rodana entra na parte mais baixa do came, né? Que é essa área aí, ó. Essa área, a área mais baixa do came é onde a rodana vai entrar. Então, ó, ela entrou só a pontinha, certo? Olha, observe que ela entrou só a pontinha e o came está empurrando, ó. Essa é a posição, né, de início de movimento. Então, essa posição aí é a posição que a gente vai observar agora lá em cima para ver se está coincidindo, para ver se a parte do estica-fio está coincidindo com a regulagem lá do came da rodana. Não está com 1.7, está muito alto. Essa alavanca do estica-fio, ela tem que estar aproximadamente 1 centímetro, então a gente vai ter que abaixar, ela tem que estar na inércia, no ponto mais baixo do estica-fio, né, do movimento do estica-fio, aproximadamente 1 centímetro, né? Essa alavanca tem que estar no ponto mais baixo dela, aproximadamente 1 centímetro, né? Olha a diferença para você ver, 1 centímetro na posição certa, 1.7 na posição errada, né? Essa alavanca do estica-fio tem que estar no ponto mais baixo dela, para poder estar em sincronia, né, com o came e a rodana, certo? Então a gente vai deixar ela aqui, ó, na posição mais baixa, né, do movimento, ó. Você faz o movimento dela no volante e deixa ela na posição mais baixa e vamos olhar como que tá aqui, né, no came, né, na regulagem do came, como ficou agora, porque lá em cima estava com 1.7, agora a gente deixou na regulagem certa, a gente deixou no ponto mais baixo. Vamos ver como ficou aqui, né? Então aqui, ó, olha só, para você ter uma noção, lá em cima tá com 1 centímetro, vocês viram que tá com 1 centímetro lá no ponto mais baixo. Olha para você ver esses dois traços, o traço que tá na rodana e o traço que tá no came, ó. Eu vou subir o came, certo? Ó, subir o came, certo? Então com certeza lá em cima agora tá com 1.7 novamente, né? Eu subi o came e o eixo também girou junto, porque o came é preso no eixo, tá vendo? Em amarelo aí, ó, essa traça em amarelo tá o eixo e o came. Então quer dizer, agora o eixo subiu junto com o came. O que a gente vai fazer é soltar o came, né, para fazer esse mesmo movimento sem que o eixo suba, que o eixo também fique parado junto, né, no mesmo nível da rodana. A gente vai soltar o came agora, o parafuso do came, e antes de regular esse sincronismo do came com o estica-fio, a gente vai aproximar o came da rodana, certo? A gente vai aproximar agora, ó, vai pegar a chave de fenda e bater na ponta dela, né, com outra chave de fenda, ó. Aí, ó, você vai aproximar um pouco, ó. Vamos aproximar, né, mais um pouquinho. Acho que ele não foi suficiente. Vamos aproximar mais um pouquinho, né, esse came, né, da rodana. Esse eixo onde é preso o came, ele é estriado com estrias horizontais. Então a gente vai ter que soltar mais o parafuso agora para poder fazer o movimento do came para cima, né? Aquele movimento para sincronizar, né, o came com o estica-fio que eu disse anteriormente. Então agora vamos soltar mais esse parafuso aqui, mais um pouquinho. Ó, eu vou chegar só o came agora. Olha, eu soltei os dois parafusos, ó, eu cheguei só o came, o eixo ficou na mesma posição. E a rodana também ficou na mesma posição, certo? É isso que a gente quer. Agora eu vou apertar aqui, eu vou apertar nessa posição aqui. Tá vendo? Olha lá, ó. E lá em cima, com certeza, continuo com 1 centímetro, com o mesmo 1 centímetro que eu deixei, né? Porque o eixo ficou parado na mesma posição, certo? O eixo não rodou agora, então o estica-fio não mexeu, certo? Então agora eu vou apertar, dar uma apertada no parafuso, né? Pra gente conferir isso aí, tá bom? Vamos apertar o parafuso aqui um pouquinho, certo? Apertei, vamos apertar o outro também, né? Pra gente conferir, né, se deu certo essa regulagem aí.
tá? Vamos apertar mais um pouquinho, vamos apertar esse um pouquinho também, só para poder travar um pouco, né? A gente não vai dar o aperto final já não, só para poder travar para a gente conferir lá em cima. Bom, aqui então, ó, a rodana vai entrar na parte mais baixa do câmbio, né? Ó, eu vou agora mexer lá no solenoide, lá naquele êmbolo, vou empurrar o êmbolo, né? Ó, empurrei, ó, a rodana, ó, subiu na parte mais baixa do câmbio, ó, e o câmbio tá empurrando ela, ó. Tá empurrando, tá vendo? Ó, empurrou, tá vendo? E ó, ele soltou, tá? Só que aí a gente vai ter que aproximar mais, né? Ainda não chegou na aproximação que eu queria não, tá? A gente vai ter que aproximar mais esse câmbio na rodana aí. Bom, enquanto eu descocho os parafusos para aproximar o câmbio, eu vou reforçar, né, aí o convite a vocês que possam aí conferir o link, né, da minha loja Roma Máquina de Costura, né? E acessem lá para conferir as ofertas. Bom, vamos agora aproximar então, já descochei, ó, aproximei mais ainda, certo? Tem que ficar com 1 milímetro essa distância aí do câmbio com a rodana, certo? Agora vamos dar mais uma apertadinha para poder não sair fora do lugar. Bom, agora ela está subindo bem, ó. Agora a rodana está subindo bem no câmbio, ó. É o suficiente, ó. Ela vai subir, né, no câmbio, o câmbio vai girar, empurrando a rodana, né? E assim a alavanca vai acionar a faca. Agora a gente vai dar o torque final nesses parafusos aqui para a gente fazer o teste. E enquanto eu aperto esses parafusos, mais uma vez, eu queria avisar vocês que lá na loja Roma Máquina de Costura, eu tenho essa lançadeira dessa máquina, né? Que se vocês estiverem precisando, da faca fixa, a faca móvel, né? Do conjunto de dente e chapa, eu tenho agulhas para ela, o que você estiver precisando lá. Então, agora a gente vai colocar o câmbio na posição de início de movimento. Olha lá, o câmbio está movimentando a alavanca. Ó. Vocês viram na alavanca movimentando, certo? Então é o início do movimento, certo? Ó, novamente, ó, vai entrar na parte mais baixa, certo? Ó, e o câmbio vai começar a girar e começa a mexer a alavanca, ela começa a erguer a alavanca. Essa é a posição de início de movimento. E agora a gente vai ver lá em cima o estica-fio, ele tem que estar na posição mais baixa, na posição de inércia, na posição mais baixa do estica-fio. E exatamente, é isso aí que a gente queria lá, ó. Lá embaixo está na posição de início do movimento e aqui o estica-fio está na posição mais baixa, certo? Na posição de inércia. Então, olha aí, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certinho. Vai funcionar legal essa máquina agora. Agora nós vamos deixar de novo na posição mais baixa e vamos olhar lá novamente lá no câmbio, né, para ver se vai estar a rodana, né, tá entrando certinho na parte mais baixa do câmbio, ela tá entrando na parte mais baixa certinho e ó, e tá dando o início do movimento. Olha a alavanca se movendo, tá vendo, ó? O câmbio mexe e a alavanca também se move para cima, então tá perfeito. É isso aí que a gente queria que acontecesse. Bom, agora vamos ver aqui se a máquina tá cortando legal, para ver se deu resultado esse nosso procedimento. Ó, bom, certinho, ó, tá cortando legal, ó, cortou uma vez, cortou outra vez, olha, e tá ficando, né, no tamanho legal. O chicote, né, esse restinho de linha que fica na agulha, se você quiser que fique maior um pouquinho esse chicote, é só você soltar esse tensor, certo? Agora novamente vamos ver, ó, vamos ver se vai cortar. Agora o chicote vai ficar um pouquinho maior, né? A gente soltou o tensor lá em cima, ó, exatamente isso aí, ó. O chicote ficou no tamanho excelente, não vai escapar na hora de começar de novo a costura, né? Então, ó, nota 10, 100%, gente, ficou legal, é isso aí que deve ser feito para poder resolver o problema de corte dessa máquina aí. A gente vai fazer vários testes aqui para confirmar, né, que ficou realmente boa a máquina, né? Ó, então vamos cortar várias vezes aqui, né, para a gente constatar mesmo que deu certo. Certo? Enquanto isso, gente, vou pedir mais uma vez, né, que vocês aí deixem seu like, né, seu joinha aí, seu gostei, se inscrevam no canal, ative lá o sininho das notificações, certo? Pra gente estar aí postando mais vídeos, né, relevantes como esse aí, né? Então a gente chegou no final desse vídeo, espero que tenham gostado, né? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.